Agora que eu vou trazer para vocês uma questão. Gente, segundo Moreira e Silva, as teorias pós-críticas começam a desafiar a hegemonia das teorias críticas, trazendo novas influências, novos problemas, ok? E novas temáticas. Olha que importante. A gente está falando o quê? Da inversão da teoria crítica e a chegada das teorias pós-críticas. A gente falou sobre isso. Para as discussões sobre currículo. Então, assim, houve uma inversão da lógica dessas teorias. Então, agora você vai ver como isso apareceu em questão. Marque a alternativa que não representa conceitos chaves, ou seja, categorias ligados, ok? Às teorias pós-críticas. Então, uma dessas categorias aqui não representa conceitos chaves da teoria pós-crítica. É isso que a questão está pedindo. O comando da questão é, diante desse cenário aqui todo, ó, diante desse cenário aqui todinho, ó, olha aqui, ó, aqui, gente, ó, todas essas alternativas aqui. Então você tem letra A, cultura e identidade, letra B, subjetividade e raça, letra C, ideologia e classe social, letra D, gênero e discurso, e letra E, linguagem e sexualidade. Diante dessas aqui, dessas alternativas, qual dessas categorias ou conceitos-chave não faz parte da teoria pós-crítica ou das teorias pós-críticas? Uma dessas aí não faz parte. Qual que você marcaria? Diga para mim aí. Vai analisando, pensa aí. Bom, se você marcou a letra C, você foi muito bem. Porque a ideologia e a classe social, ela não faz parte, ou melhor, essas duas categorias, elas não fazem parte da teoria pós-crítica. E sim da teoria crítica. Todas as outras alternativas, elas fazem parte daquele campo semântico, daqueles conceitos-chave que nós mencionamos que são associados à teoria pós-crítica. Então, a letra C trazia conceitos como ideologia e classe social. Se entrasse até currículo oculto, também seria teoria crítica. Aqui, as outras opções não são todas da teoria pós-crítica, ok? Todas. Cultura, identidade, subjetividade, gênero e discurso, linguagem, sexualidade. Eu falei disso aqui, linguagem, sexualidade. Falei disso aqui. Então, se você errou, fique calma. É só o começo de toda a nossa trajetória. Eu estou aqui para te ajudar. Você pode voltar ao conteúdo, voltar ao PDF, dar uma estudada sobre as teorias, tentar identificar isso melhor, para que você não erre isso na hora da prova. Ok? Agora, quem vai estudar para concursos como o da Marinha, é bom ler o livro como um todo. Ok, gente? Esse aqui é essa aqui é uma questão até para efeito de aprendizado nosso aqui. Talvez a gente não tenha explorado nessa videoaula. Mas no nosso PDF tem também essa abordagem aí. Segundo Moreira e Silva, o campo do currículo tem sido associado, tanto em suas origens como em seu posterior desenvolvimento, a categorias de quê? Controle social e eficiência social, escolanovismo e controle social, tecnicismo e eficiência social, controle social e tecnicismo, ou escolanovismo e espontaneísmo. Diante do que a gente estudou aqui, a gente consegue matar essa questão, a partir daquela análise que a gente fez das teorias tradicionais, ok? Porque, olha só, tecnicismo e eficiência social, eles estão no mesmo campo semântico. Então, a gente já pode eliminar essa letra C aí. Já elimina logo. Aí aparece muitas vezes controle social. A partir o currículo, ele tem essa perspectiva de controle social, a partir do regramento, das regras, das delimitações dos assuntos que precisam ser trabalhados. Então, se você tem essa visão do currículo, a ideia inicial do que é o currículo, você com certeza vai perceber que quando eu trago controle social, eficiência social, provavelmente é a letra A. E é a letra A a resposta, ok? Porque olha só, a outra questão fala assim, ó, controle social e tecnicismo. Eles estão no mesmo campo semântico, no mesmo período histórico ali, lembra das teorias tradicionais? Escolanovismo, aí não apareceu o escolanovismo dentro das teorias. O escolanovismo vai fazer parte das tendências ali, mas não vai fazer parte dentro das teorias, ok? Vamos ver aqui agora, então, a resposta. Você marcou o que aí? Diz para mim. Olha lá.
Você que marcou a letra A, controle social e eficiência social. Por quê? A partir da ideia de currículo enquanto controle social e eficiência para aquela sociedade que pretensamente neutra e burocrática, você tem aí as duas categorias, a de controle social e de eficiência social, que são consideradas úteis para desvelar os interesses subjacentes à teoria e à prática. Então, são consideradas úteis. Essa ideia de controle social e de eficiência social, elas são consideradas úteis para desvelar tudo aquilo que tem interesse ali em relação à teoria e à prática curricular. Então, essa ideia de controle social do que tem que ser feito, tem que ser produzido, outras vezes o currículo vai delimitar o que tem que ser produzido na sala de aula, não é isso? E a ideia de eficiência social também, que apareceu lá no nosso slide sobre a teoria tradicional. A ideia da eficiência, da eficácia, tá bom? Então vamos para mais uma. Segundo Moreira e Silva, marque a alternativa correta. Vamos lá, agora essa daqui é uma questão um pouco mais complicadinha, ela é um pouco mais extensa. Aquecer os motores e está avançando aí. Ideologia, cultura e poder, em suas relações com o currículo, são conceitos centrais e que sintetizam as preocupações e problemáticas da teorização educacional crítica. E é isso, está correto ou está errado? Currículo oficial é o currículo criado para se referir àquelas experiências não explicitadas no currículo formal. Pegadinho isso aí, hein? Que currículo é esse aqui, gente, que a gente está falando? Que currículo é esse? Ok? Que currículo é esse que faz menção na questão da alternativa letra B? Deixa eu ficar pequenininho aqui para vocês verem. Ó, faz menção aqui na letra B. Currículo criado para se referir àquelas experiências não explicitadas no currículo formal? É o currículo oficial? Claro que não, né, gente? Claro que não. O currículo oficial é o explicitado no documento. Essa daqui que são experiências não explicitadas no currículo formal, a gente está falando de quê? Do currículo oculto, ok? Vamos lá. O chamado, ou então, currículo criado para se referir àquelas experiências não explicitadas no currículo formal, currículo oculto, aquilo que não está ali previsto. O chamado movimento tradicional e a denominada virada linguística vem colocar em xeque as concepções e as noções de educação e de currículo. E aí? O chamado movimento tradicional, lembra que eu falei sobre a virada linguística, a questão da linguística entra na teoria pós-crítica, não no movimento tradicional, ok? Então já tem essa daí fora. A contestação crítica coloca em questão o papel das grandes narrativas e da noção de razão e racionalidade, que têm sido centrais ao projeto cognitivo moderno e aquilo que entendemos como conhecimento educacional currículo. E aí, gente, qual a alternativa correta? Qual você marcaria? Qual? Bom, muito bem. Se você marcou a letra A, corretinho. Olha aqui. Currículo, como eu falei na letra B, não é currículo oficial, é currículo oculto. Olha, chamado movimento tradicional é o que vai fazer a virada linguística, não tem lógica isso. Se é tradicional, vai manter tudo como está. Então, aí, o que tem virada linguística, que traz as perspectivas contra-hegemônicas, é justamente aquela perspectiva pós-crítica. Então, é um movimento pós-modernista, ok? Traz a ideia pós-moderna da coisa. Tá? Então, essa ideia pós-moderna vai trazer menção à ideia do pós-estruturalismo, toda a virada linguística, as questões de gênero, de raça, assim como na letra D, que vai falar assim, a contestação crítica? Não, a contestação pós-moderna, a partir das perspectivas pós-críticas, ok? Que vai colocar justamente em questão as grandes narrativas, as narrativas do branco contra o negro, do homem contra a mulher, e a noção de razão e de racionalidade que existia antes. Então, essa contestação pós-moderna, das teorias pós-críticas, vão trazer para o debate justamente esse projeto cognitivo a partir de uma educação tradicional que a gente tinha até então. Agora, a letra A é perfeita, a questão mais correta e certíssima. Traz a ideia de ideologia, cultura e poder em suas relações com o currículo. Traz a ideia desses três conceitos chaves enquanto conceitos centrais que sintetizam as preocupações e problemáticas da teoria ou da teorização educacional crítica. Perfeito, perfeitinho.
Olha só, ideologia, cultura e poder, tá ligado à perspectiva de crítica, a perspectiva da teorização educacional crítica. Então é isso. Então não tem porquê ficar na dúvida dessa questão. Não tem porquê. Se você ainda não entendeu, ficou com alguma dúvida, volte ao conteúdo, volte ao material da nossa aula. Você que ainda de repente está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, não tem conhecimento sobre as teorias curriculares, você precisa se embasar um pouco mais. Aqui a gente traz as informações como caem na prova. É aquilo que é fundamental para você matar uma questão na prova, ok? E vocês viram que é fácil. Depois que você mata, entende a questão, você tira de letra. Agora a gente vai ver uma questão da VUNESP. Olha só que interessante a questão da VUNESP. Ela já é um pouquinho mais densa, ela não traz elementos tão categóricos, uma palavrinha-chave, mas ela vai trazer justamente uma questão a partir do que a gente estudou aqui. Professor de Campinas, Educação Básica, 2 anos iniciais, que caiu em 2019. Ao se analisar a relação entre currículo e práticas pedagógicas, agora olha só, está trazendo uma menção, uma aplicação entre currículo e práticas pedagógicas. O que é correto? Fiquem atentos ao comando da questão. A gente está procurando a questão correta, ok? A questão correta. É correto afirmar que a organização temporal e espacial do conhecimento não tem relação direta com a organização dos tempos e espaços escolares e da docência. Gente, está parecendo que essa questão está errada, não é isso? Como que a organização temporal, olha só, como que a organização temporal e espacial do conhecimento não vai ter relação direta com a organização dos tempos e espaços escolares? Claro que tem, né, gente? Isso aqui é uma pegadinha bonita, senão aí que tá pegando tudo. Vamos lá. A organização da escola, dos processos de ensinar, aprender e do trabalho do professor está condicionada ao currículo e a seus determinantes legais? Letra C. A centralidade dos processos de apreensão do conhecimento para a docência, assim como o currículo, busca garantir a possibilidade de aprendizagem de todos os alunos? Letra D. É dever do currículo, da escola e da docência garantir o acesso à cultura acumulada à medida que os alunos forem capazes intelectualmente? Sempre leia a questão enquanto pergunta, porque isso facilita a sua vida. Tá? E aí, letra D? Pensem aí. Letra E. Há uma relação ética que precisa ser inserida no currículo pelos professores, reforçando valores, pois os direitos são amplamente conhecidos pelos alunos? O que vocês marcariam nisso, gente? O que vocês marcariam nisso aí? Deem uma olhadinha com calma e analisem para ver se vocês conseguem matar a questão. Vamos lá? Então, olha só. Se você marcou, vamos ver ponto a ponto, ok? Letra A. A organização temporal, a correta é a letra C, ok? Essa letra C aqui, a centralidade dos processos de apreensão do conhecimento para a docência, assim como o currículo, busca garantir a possibilidade de aprendizagem de todos os alunos. Essa é correta, tá? Vou mostrar para você o que tem de errado na A, na B, na D e na letra E. Vem comigo aqui. Vamos lá, letra A. A organização temporal e espacial do conhecimento não tem relação, foi o que eu falei, né? Aqui, a organização temporal e espacial do conhecimento tem relação com o currículo, ok? Por exemplo, o currículo de um país para o outro é muito diferente. Mesmo entre regiões, há uma grande diferença curricular, ok? Então, a organização do espaço, do tempo, ela tem conexão com o tempo e espaço escolar e também da docência, ok? Letra B, ela está incorreta, a letra B, porque a letra B falava assim: a organização da escola, dos processos de ensinar, aprender e do trabalho do professor está condicionada ao currículo e seus determinantes legais. Ela está incorreta, essa questão. Por mais que você possa achar que ela estava correta, olha só o erro. Ela não é determinada apenas pelos documentos oficiais. Isso seria o currículo formal. Mas há o currículo real, que é aquele de se desdobrar em diferentes contextos, que altera a prescrição vinda de cima para baixo. A ideia aqui estava implícita que você
avaliar essa ideia de currículo formal, currículo real e até que o currículo oculto. Porque, olha só, a organização da escola, dos processos de ensinar e aprender e do trabalho do professor está condicionada ao currículo e a seus determinantes legais? Ela até tem uma menção, ela até tem um top-down, né, de cima para baixo, a ideia do currículo ali enquanto documentos oficiais. Isso seria o currículo formal. Só que ela não é determinada por isso, porque o currículo ele é determinado também pelo desdobramento da legislação, do currículo prescrito, do currículo formal, na sala de aula, né, nos diferentes contextos. É aqui que estava a grande sacada, tá bom? A letra C é a única que estava correta, porque dizia assim, ó, a centralidade dos processos de apreensão do conhecimento para a docência, assim como o currículo, busca garantir a possibilidade de aprendizagem de todos os alunos. Olha que interessante, ela está corretíssima, porque a aprendizagem dos conteúdos escolares garante a oportunidade de aprendizagem a todos os alunos e a todas as alunas. Então, a aprendizagem dos conteúdos escolares vai garantir a oportunidade de aprendizagem a todos os alunos. Até tem uma perspectiva crítico-social dos conteúdos aqui, um pouco de Libânio, né? Porque vai falar assim, a centralidade dos processos de apreensão do conhecimento para a docência, assim como o currículo, vai buscar garantir a possibilidade de aprendizagem de todos os alunos. Então, assim, segundo o próprio Libânio, ele vai falar que a perspectiva crítico-social dos conteúdos vai trazer essa ideia de que só a partir do domínio dos conhecimentos sistematizados por uma sociedade, pela ciência, pela educação, né, por aqueles conhecimentos que são necessários, é que você pode ter uma transformação. Só após a apreensão desse conhecimento é que você pode transformar alguma coisa. Tá bom? Então, a oportunidade de aprendizagem a todos os alunos está ali garantida a partir da aprendizagem dos conteúdos escolares. É ela que vai garantir essa oportunidade. Né? Então, são os conteúdos, a aprendizagem desses conteúdos, com você aí aprendendo esse conteúdo, que vai garantir a oportunidade de aprovação. Aí vamos ver a letra D, porque estava incorreto? Está muito rápido? Pausa aí o vídeo, analisa com mais calma. Eu estou analisando ponto a ponto, agora a letra D, a gente vai ver por que está incorreto, ok? É dever do currículo da escola e da docência garantir o acesso à cultura acumulada, à medida que os alunos forem capazes intelectualmente. Gente, é dever da escola, é dever do currículo da escola e da docência garantir o acesso à cultura acumulada, à medida que os alunos forem capazes intelectualmente? Não está estranho isso aí, não? Ó, à medida que os alunos forem capazes intelectualmente, e os que não são capazes intelectualmente? Também é dever da escola ensinar, não? Você deve ter olhado aí para essa questão e falou assim, nossa, agora, às vezes a gente quando lê uma questão, parece certo, mas você precisa ir se perguntando, porque às vezes uma expressão transforma a questão em errado, porque fala assim, é dever do currículo da escola e da docência garantir o acesso à cultura acumulada. Parece correto. Não parece correto até aqui? Parece. Só que quando vem a expressão, à medida que os alunos forem capazes intelectualmente. Então quem não for capaz intelectualmente não pode? E o pessoal do atendimento educacional especializado, o AEE? E os superdotados? Ok? Lembra que a gente fala sobre isso? Atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular. Isso está lá na LDB, na Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, não pode ter uma exclusão. Todo mundo. Então, à medida que os alunos forem capazes intelectualmente, propõe uma exclusão, né, nessa parte aí. Quando fala sobre isso, ele propõe uma exclusão dos alunos com deficiência, por exemplo. Dentro da perspectiva educacional atual, não há possibilidade de restrição educativa. Não existe essa restrição estabelecida. Então, todo mundo tem que ter a oportunidade. Inclusive a cultura bilíngue, né, a cultura dos surdos. Então, os surdos precisam ter as suas oportunidades também. O pessoal da EJA, perdeu no seu tempo regular, uma das modalidades previstas na LDB. O pessoal da cultura quilombola, os indígenas, então todo mundo. Não é só à medida que forem capazes intelectualmente. Aliás, esse é o grande potencial da educação, não é isso? Então, os alunos com deficiência incluídos em sala de aula regular, por exemplo, devem ter acesso aos mesmos conteúdos dos demais alunos, porém de maneira adaptada. Ok? Então, essa questão se tornava errada. Vamos ver a letra E, que é mais uma questão que estava errada. Há uma relação ética que precisa ser inserida no currículo pelos professores, reforçando valores, pois os direitos são amplamente conhecidos pelos alunos. E aí, o que você encontrou como erro nessa questão? Olha aqui.
Esta é uma questão que possui uma contradição interna. Ela tem uma contradição interna aqui dentro dela. Olha só. Se os alunos já conhecem os seus direitos, por que é preciso inserir questões éticas no currículo? Não faz nenhum sentido. Pelo contrário, nas escolas, muitos alunos não conhecem os seus direitos. Então, quando eu falo assim, há uma relação ética que precisa ser inserida no currículo dos professores, reforçando valores, pois os direitos são amplamente conhecidos pelos alunos. A questão, inicialmente, ela parece até correta, porque fala assim, tem uma relação ética que precisa ser inserida com o currículo dos professores. Os professores precisam trabalhar a questão da ética, da moralidade, sim, dos valores, sim. Mas olha a maldade da questão. A maldade da questão estava sempre depois da vírgula. A Vunesp faz muito isso. Pois os direitos são amplamente conhecidos pelos alunos. Eles não são amplamente conhecidos. Muitos alunos, muitos cidadãos não conhecem os seus direitos. E esse é um dever ético e moral da escola. Ok? Da educação. Levar esta possibilidade de conhecimento dos seus direitos. Isso a gente não está entrando no mérito político, mas sim da instrumentalização da própria educação. A educação é sim um ato político, como diria Paulo Freire. Então, assim, essa perspectiva de análise da educação, a partir de um conhecimento dos seus direitos, ela é fomentada. Ok? Então, essa questão estava errada por isso. Bom, vamos ver mais uma questão agora, né, que a gente está aí caminhando para o fim dessa aula. Você que está praticando bastante, colocando em xeque tudo que você viu aqui comigo. Então, agora a gente vai ver uma questão sobre esse livro, né, de teorias curriculares, teorias de currículo da Alice Casimiro Lopes, da Elizabeth Macedo, focado nesse livro. Fala o seguinte: as autoras Lopes e Macedo apresentam as principais teorias curriculares. Gente, esse livro ele é um livro um pouquinho mais denso do que o livro do Tomás Tadeu da Silva. Tá? Ele é um livro que tem um retrospecto histórico, uma abordagem um pouco mais rebuscada. Mas a gente vai conseguir matar a questão aqui. Vamos lá. Principais teorias curriculares desenvolvidas no campo pedagógico, tecendo considerações e refletindo sobre os seus significados. Ok? Os significados delas para a formação de determinado tipo de sujeito. Então a gente vai falar sobre isso, ok? Sobre essas considerações e os significados para a formação de um determinado sujeito. A teoria crítica do currículo, olha aqui que ela está falando. Vem comigo aqui. Eu estou falando da teoria o quê? Crítica. Então quando eu falo teoria crítica, você vai, abre sua gaveta assim, mental e já puxa as palavrinhas que o Johnny falou com você, ok? Teoria crítica, biologia, saber, cultura, ok? Vai trazendo essas palavrinhas aí. Vamos lá. A teoria crítica do currículo, de acordo com Lopes e Macedo, compreende o currículo como... Olha só que interessante. Gente, essa questão caiu no quadro de apoio da aeronáutica, ok? O concurso para qual a minha aluna Bárbara foi aprovada. A professora Bárbara que está aqui no Mentorizar agora como nossa docente. No caso, esse concurso não foi o concurso que ela passou, porque ela passou agora em 2022, mas para vocês perceberem que mesmo os concursos militares, eles trazem esse assunto, a partir dos autores que são conhecidos, tá bom? Vamos lá. Então, teoria crítica, a gente está falando sobre teoria crítica e está trazendo o que compreende o currículo a partir da perspectiva da teoria crítica, ok? A partir da teoria crítica, quem é que está trazendo aí? Então, assim, o que se fala a partir da teoria crítica? É isso que está falando. Eita, gente, minha língua está envergando aqui, está dobrando já nessa reta final da aula. E aí? Teoria de administração científica educacional, isso aí é teoria crítica? Isso tem mais cara que teoria tradicional, não é? Então, se você de repente ficou na dúvida nessa daqui, você já pode descartar. Porque a teoria crítica não vai trazer uma teoria da administração científica, educacional, a ideia de eficiência, de eficácia. Esquece essa. Vamos ver outra. Vou deixar você ler um pouquinho, vou ler todas e você depois responde. Espaço ideológico, por isso território em disputa. Letra C. Instrumentos de mediação para mensurar as aprendizagens escolares. Conceitos de hegemonia e reprodução que são essenciais nesta teoria. E aí, o que você marcaria? Olha que interessante, né, gente? Essa questão, ela traz os elementos principais
as palavras, os conceitos-chave da teoria crítica e mistura com outros conceitos-chave da teoria tradicional e da teoria pós-crítica. Vamos identificar que se você já tivesse tivesse assistido a essa aula, tivesse fazendo esse concurso aqui, do quadro de apoio oficial, pedagogo da aeronáutica, você iria olhar para a questão e falar assim, isso aqui o Johnny me explicou, é muito fácil. Teoria da administração científica e educacional, teoria tradicional, corpo, não é essa. Eu estou procurando a teoria crítica. Vamos ver a letra C. Instrumento de mediação para mensurar as aprendizagens escolares. Estou mensurando? Isso não é uma perspectiva crítica. Eu estou mensurando, estou querendo controlar ali uma perspectiva muito tecnicista. Então isso aqui é teoria tradicional. Então não é a letra C, com certeza não é. Conceitos de hegemonia e de reprodução que são essenciais nesta teoria. Aí eu já fiquei na dúvida. Opa, eu acho que é essa. Aí vamos ver. A letra B. Espaço ideológico, por isso território em disputa. Agora eu fiquei na dúvida, Johnny. Eu estou em dúvida no conceito de ideologia e nos conceitos de hegemonia e reprodução, que são essenciais nesta teoria. Vamos ver então. E aí, o que você marcou? Letra B ou letra C? Ou melhor, C a gente já descartou. B ou D? E aí, se você ficou na dúvida, a resposta correta é a letra B, porque está falando de espaço ideológico, por isso território em disputa. A ideia de hegemonia e de reprodução, ela é criticada, ok? Mas elas não são essenciais nesta teoria. A ideia de hegemonia, ela está mantendo uma sociedade. Então, quando vai falar em espaço ideológico, a ideia de disputa, quer ver? Olha só como que a gente falou aqui, das teorias críticas. Vamos voltar um pouquinho aqui, das palavras-chave. Olha a ideia de poder aqui, poder, ok? A ideia de relações sociais de produção. Não aparece a ideia de ideologia. Eu coloquei para vocês aqui como palavra-chave, ideologia aparece aqui, tá bom? Vamos lá, vamos voltar. Então, olha aqui, aparecendo espaço ideológico, tá bom? Não aparece hegemonia lá. Hegemonia é quando a gente tem ali uma manutenção da sociedade, né, do jeito que está. Então, o conceito de hegemonia, não, tá bom? Agora, a ideia de território em disputa, a ideia de espaço ideológico, está muito associada à ideia da teoria crítica.